Oi, meu nome é Bruna Vitória, sou acadêmica do sexto período de medicina da UFTM e hoje a gente vai falar um pouco sobre os cigarros eletrônicos. Esses dispositivos eletrônicos eles surgiram em 2013 e cada vez mais eles vêm ganhando mais popularidade, principalmente pelos jovens, seja pelos sabores que são mais agradáveis, as essências que são utilizadas, e também pela falsa promessa de que eles trazem menos danos à saúde do que os cigarros tradicionais. No entanto, vem surgindo evidências de que o uso desses cigarros eletrônicos, que muitas vezes são usados como algo moderno ou de uma forma recreativa, trazem danos aos pulmões, como por exemplo a EVALI, que é uma doença, a sigla em inglês, em português ela significa lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou vape. E ela traz sintomas que muitas vezes podem ser confundidos como uma pneumonia ou uma gripe, que são a dificuldade para respirar, uma tosse persistente, febre e até mesmo dor no peito. Isso acontece porque o líquido que vem dentro desse cigarro ele é aquecido para poder ser inalado e muitas vezes, devido às altas temperaturas, essas substâncias podem ser transformadas em substâncias mais perigosas. E nesse líquido pode conter nicotina, substância como THC, que é componente da maconha, e também acetato de vitamina E. Devido a isso, o uso de cigarro eletrônico pode fazer com que os pulmões inflamem e acumulem líquidos, que pode gerar danos agudos ou crônicos, como bronquiolite e alguns casos mais graves de pneumonia. Os jovens estão entre os grupos que mais correm risco devido a esse uso recreativo e essa falsa promessa de que não faz mal à saúde, podendo muitas vezes levar a internações ou complicações mais graves para a saúde dessa população. Oi pessoal, me chamo Maria Eduarda, sou acadêmica do sexto período de medicina da UFTM e para dar continuidade ao que a Bruna falou, eu vim aqui compartilhar um relato de caso com vocês, que a gente tirou do PubMed, que é sobre um homem de 43 anos, que previamente era saudável, não tinha nenhum problema de saúde, mas que enfrentou uma grave falência respiratória. Então tudo começou com tosse persistente, febre, dor no peito, dificuldade para respirar, e esses sintomas foram piorando ao ponto de ter que ser internado na UTI e necessitar de máquinas para respirar. Bom, durante a investigação, os exames de imagem foram muito importantes para lançar o diagnóstico. Então, inicialmente, foi pedido o raio-x de tórax, que demonstrava que tinha comprometimento pulmonar, com algumas áreas de opacidade, e depois a tomografia revelou vários nódulos distribuídos de forma difusa pelos dois pulmões, mas principalmente nos dois lobos superiores, um sinal de que existia algo errado com o paciente. Todos os testes que ele fazia para tuberculose, covid ou outras infecções davam negativo, e a biópsia confirmou que existia sim uma pneumonia. Então, o que causou tudo isso? Foi justamente o cigarro eletrônico. Então, o paciente fazia uso desses dispositivos por 9 meses e foi justamente substâncias tóxicas desse cigarro que levou a esse comprometimento pulmonar. Bom, após meses de tratamento com corticoides, foi feita uma nova reavaliação com tomografia, que indicou que os nódulos tinham desaparecido, uma melhora que é impressionante, mas que só foi possível graças à interrupção do uso do cigarro eletrônico, que foi a principal causa do problema. Bom, então esse relato de caso nos mostra os reais perigos do cigarro eletrônico, que muitas vezes são subestimados. Esse dispositivo ele não é inofensivo, muito pelo contrário, ele pode causar danos pulmonares muito graves e que pode, inclusive, comprometer, levar a internações e até levar à morte dos pacientes. Então é muito importante a gente repensar o uso desse cigarro eletrônico, bem como alertar as pessoas ao nosso redor. A EVALI é uma condição que foi descrita recentemente. Por causa disso, ela geralmente é considerada apenas depois da exclusão de outras doenças que são mais comuns e apresentam quadros clínicos semelhantes. O conhecimento das alterações pulmonares que podem ser detectadas nos exames de imagem pode contribuir de maneira considerável para a formulação de um diagnóstico. Os métodos que são mais citados na literatura sobre esse tema são a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada. A radiografia de tórax é um exame que ele é muito utilizado, ele é rápido, ele tem baixo custo e ele expõe o paciente a quantidades baixas de radiação. Nesse exame, o paciente geralmente é posicionado de pé e é instruído a inspirar profundamente, porque isso melhora a visualização das estruturas torácicas. A máquina de raio-x, ela emite feixes de radiação que vão atravessar o tórax e vão ser absorvidos de maneiras diferentes pelos tecidos do corpo, a depender da composição e da densidade deles. A radiação que atinge o detector, que fica ao fundo, ele vai criar uma imagem bidimensional que é baseada no contraste entre essas estruturas. Já a tomografia computadorizada, ela também utiliza raio-x, mas ela também utiliza uma tecnologia computacional para conseguir imagens mais detalhadas do tórax. Nesse procedimento, o paciente ele é colocado
numa mesa que ela se desloca através de um equipamento que tem um formato de anel. Esse equipamento tem tubos que emitem feixes de raio-x que vão atravessar o tórax em diferentes ângulos. Também tem detectores que vão captar a radiação que atravessa os tecidos. Baseado nessas informações, elas são processadas por um computador e é possível reconstituir os cortes, que aí dá para se visualizar diferentes planos e também imagens tridimensionais. Esse exame ele pode ser realizado com ou sem contraste, e a modalidade de alta resolução dele pode proporcionar cortes que são mais finos. Então ele é mais detalhado e preciso na análise do parênquima pulmonar. Bom, depois de vermos os exames de imagem que são utilizados para diagnosticar a EVALI, é importante também saber os achados típicos que caracterizam essa condição. O achado típico mais predominante nesses casos é a opacidade em vidro fosco, mais especificamente o padrão halo invertido, que é caracterizado pela opacidade em vidro fosco, cercado por uma consolidação mais densa e em formato de crescente ou anel. Além da opacidade em vidro fosco, outros achados típicos da EVALI são as consolidações, o espessamento dos septos interlobulares e a atenuação em mosaico, que é um achado tomográfico no qual apresentam áreas difusas bilateralmente com valores de atenuação distintas. É importante se atentar aos diagnósticos diferenciais e excluir outros possíveis diagnósticos que apresentem sinais de imagem semelhantes ao da EVALI, como Covid-19 ou pneumonia por Covid. Por isso, é importante associar os exames de imagem com os sinais clínicos e com o exame laboratorial. Sabe-se que a EVALI é uma síndrome que é caracterizada pela insuficiência respiratória e também por um padrão de resposta inflamatória intensa, que conta com febre, leucocitose e níveis altos de proteína C reativa, além de testes virais e bacterianos negativos. Para concluir, vimos que os cigarros eletrônicos, amplamente promovidos como uma alternativa mais segura ao tabagismo convencional, não são inofensivos, pois representam um risco significativo à saúde respiratória. Além de lesões pulmonares graves como a EVALI, o uso prolongado pode resultar em sintomas respiratórios debilitantes, danos estruturais aos pulmões e complicações que exigem intervenções intensivas. Além disso, a detecção precoce de lesões, especialmente através de exames de imagem, como a tomografia computadorizada de alta resolução, é essencial para o manejo adequado e a prevenção de sequelas permanentes. Se você usa um desses dispositivos, considere rever essa escolha. Busque informações, consulte um médico e, se apresentar sintomas como tosse persistente ou dificuldade para respirar, procure ajuda especializada. Cuidar da sua saúde é uma escolha que pode fazer toda a diferença. Ao refletir sobre os riscos e tomar decisões informadas, você ajuda não apenas a si mesmo, mas também a criar um ambiente mais consciente sobre os impactos dos cigarros eletrônicos.